Aquário. Após chororô de Vinícius Júnior, Botafogo veta estádio Newton Santos para o uso do Flamengo na decisão da Taça Guanabara. Falando no Alvinegro Carioca, Fogão anuncia Alberto Valentim como novo treinador. E ainda, tudo sobre as oitavas da Champions League e a terça-feira dos 4 grandes paulistas. Ainda é carnaval e o bloco do Gazeta Esportivo está pronto para desfilar na sua telinha. Cadê o sambão, Oswaldo? Vamos desfilar aqui no Gazeta Esportiva. Muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa dessa terça-feira. Olha lá, Chicão. Vai, Chicão, vai desfilar, Chicão. Vamos lá, vamos lá. O Celso quer morrer. Valeu, Oswaldo. Beijo pra vocês. E tá na área, tá começando aí o diretor de marketing do Corinthians, Luiz Paulo Rosenberg. Ontem, numa entrevista à ESPN Brasil, fez comparações entre os estádios de Palmeiras e Corinthians e deu uma cutucada no Allianz Parque. Olha só. Rosenberg começou a entrevista mansinho, afirmando que a localização da Arena Palmeirense é privilegiada e que para eventos de 40 a 50 mil pessoas o estádio Alviverde é imbatível. Aí, depois disso, veio a provocação, né? Segundo Rosenberg, a vantagem da localização se transforma em desvantagem porque o espaço no entorno é muito caro e escasso. E aí você tem que ocupá-lo de forma como foi ocupado, o que daria a impressão do estádio parecer uma baleia dentro de um aquário. É isso. Ainda segundo o dirigente alvinegro, a saída do estacionamento do Palmeiras é uma tragédia, é apertado, o que cria um constrangimento no entorno cada vez que há um evento ou um jogo, diferentemente da casa do Corinthians, que é espaçosa, que possui uma monumentalidade que o estádio palmeirense não tem. Agora eu quero saber a opinião dos nossos comentaristas, dos nossos especialistas, quero saber se vocês concordam com as impressões aí do Rosenberg. Boa noite, Celso, boa noite, Chicão. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Desnecessária essa comparação dos dois estádios. Soa muito mais uma provocação do que... Primeiramente, o estádio do Corinthians realmente ele é um estádio bonito, né? Tudo muito bem acabado. Tem todo esse problema do preço dele, que é muito caro para os padrões brasileiros e tudo mais, mas é um estádio bonito. Agora, o estádio do Palmeiras também é muito bonito. Quando você entra no estádio, é um dos estádios mais bonitos do Brasil, sabe, no interior do estádio, né? Quando você está ali na arquibancada, que você vê o estádio de dentro. Então, são os dois estádios mais modernos de São Paulo, um dos mais modernos do Brasil. Não vejo porquê dessa provocação. A localização, tudo bem, é verdade, é um congestionamento, mas está funcionando, isso que importa. Está lotando. Né? Se o problema é o estacionamento, vai de transporte público. Tem metrô lá também, não tem? Tem metrô, enfim. Né? A localização é essa, não tinha outra coisa a se fazer. E, sabe, bobagem, pura bobagem, extremamente desnecessária. Chicão, e aí? Olha, é o seguinte, é bom que se ressalte aí nessa colocação do Rosenberg, ele disse que para shows, esse estádio é o ideal. Ele falou isso, para shows, os shows que são feitos lá na Arena W Torre, é excelente, tá certo, tem que ser feito lá mesmo, porque é o ideal, é bem localizado e tal. O que causa tumulto, e para a região, e ele tem razão, quem mora lá perto sabe, que é um negócio mal colocado, é muito grande para o lugar que está. Ele tem razão nisso aí. Como o estádio do Corinthians é muito longe, né? Se fosse um pouco mais perto, do jeito que teria muito mais fácil para vender na Emirates, essas coisas todas. Quer dizer, se você olhar bem, o estádio foi construído num lugar muito pequeno, um bom estádio, que é o estádio do W Torre, foi construído num bom lugar, mas num lugar pequeno, onde não tem mobilidade mesmo. Para show, legal, que todo mundo vai lá, tá tudo numeradinho, você vai lá, senta e pronto. Agora, para dia de jogo, é meio complicado. E aí em frente fica a torcida uniformizada, em frente fecham a rua, não deixam passar nada. Lá em Itaquera isso não acontece. A avenida continua livre, não tem transtorno para a região nenhuma, mas é muito longe, mas tem metrô. Então, quer dizer, falar da arquitetura
de um e de outro, são duas arquiteturas completamente diferentes. O do Allianz Parque é uma arquitetura tradicional, né, que imita mesmo o estado lá do Bayern, né? É bem parecido, né? Foi feita uma reforma e deram um jeito de fazer assim. Mas com a preocupação da W Torre de fazer shows. Então tem uma porção de show vendido. Aí ele criticou isso também, ele falou, eu prefiro estar devendo 1.200.000, mas a arena ser minha. 1 milhão ou 1 bilhão? 1 bilhão, desculpa. 1.200.000 e a arena ser minha. Mas isso que é o problema, né, Chicão? É sua até quando? Sim, vai ter que pagar. Não importa, ele disse que tem engenharia para pagar. Mas tem que, vai pagar. E se tiver um Escuta, deadline? Michele, eu não sei quem vai pagar. Ele disse que vai pagar. Ele falou que vai pagar, então que pague. O que eu estou falando é que uma está longe demais e a outra está num lugar muito urbanizado. Mas tudo bem, mas no que isso acrescenta? Acrescenta nada, Chico. Não. O estádio do Palmeiras sempre foi lá. Acrescenta, sim, senhor. Mas no que acrescenta? Porque o senhor não mora lá perto. Então o senhor não sabe da zona que é. Assim, quando teve jogo lá? O senhor não sabe da zona que é quando tem jogo lá. Entendi, eu esqueci que o senhor está no bairro. O senhor não sabe. E provocação de torcida, injeção de paciente. Mas isso sempre teve, independe do Allianz, né? Não, senhor. Antes da reforma, depois da reforma, você vai em Itaquera, você tem acesso, você chega lá, a imprensa tem acesso sem injeção de saco nenhuma. E a entrada da imprensa, já que você tocou no assunto, exatamente em frente à Mancha Verde. Então, assim, concordo. Então, o Vanderlei Nogueira, que é um santo, um guru budista, é provocado pelos caras. Imagina o que o Vanderlei Nogueira fala de alguma coisa, não fala nada. E o cara é provocado pelos caras, quer dizer, fizeram de propósito, para ver pressão em cima da imprensa, me parece. Então, quer dizer, é um estádio mal localizado. Agora, o estádio do Corinthians é bem localizado, mas é longe. É longe e precisa ter segurança, que até no Mesa Redonda do último domingo a gente recebeu alguns e-mails de pessoas que foram assaltadas na rampa ali. Daí você acha que ninguém é assaltado lá em torno do... Deve ser, mas é que eu recebi e-mail falando do Corinthians. Sim, mas é no Corinthians, é Palmeiras, é no Morumbi, também ninguém é assaltado. Arrastão depois do jogo, bom, é um problema. Quem mandou e-mail que foi assaltado foi o cara que... Não, sim, eu só estou ampliando, dizendo que isso é mais comum, infelizmente, do que parece. Mas tá brincando? A gente mora em São Paulo, caramba. Se eu sair aqui na porta da Paulista e com o celular, eu vou ser assaltada. Querida, só mais uma coisa. O nosso ex-estagiário, Luca, que agora estava trabalhando na Bandeira, agora não sei onde ele está, ele deixava o carro na rampinha, lá do Pacaembu, e descia a escadinha. Roubaram 2 carros dele lá. E era no Pacaembu. Então, quer dizer que ele não tem segurança em São Paulo mesmo. Isso aí pode esquecer. São Paulo está virando um caos. Bom, aproveitando essa polêmica do Rosenberg, a gente estende a pergunta para vocês que estão aí em casa. A nossa enquete de hoje, vamos participar? A pergunta é: qual estádio você prefere? A Arena Corinthians ou o Allianz Parque? Dê a sua participação no site e vote. Olha lá, tem a fotinho ali. Bonito. Vai, vota. Você tá brincando. Não, tem que votar. Mas por quê? Porque é o tema da enquete, meu filho. Não, mas eu não tenho isso de preferência. Você vai se abster? É óbvio que vou. É claro que vou. Rodolfo, olha a brincadeira. É óbvio que vou. É claro, imagina. Eu sei qual que é o seu preferido, porque você já falou aqui. Você não sabe. Vamos lá. Eu sei sim. Você já falou do Allianz Parque aqui. Você falou que o Allianz Parque é um dos estádios mais lindos, maravilhosos que você já tinha visto na sua vida. São coisas distintas. Qual é o melhor para trabalhar? Você pode falar ou não? Os dois são bons. Então tá, vai, Chicão. Os dois são bons. Não estamos sem tempo. É o seguinte, vou dizer uma coisa para você. Esse é o em cima do muro da... Não, mas não é. É que esse é o tipo de coisa que não vai acrescentar nada. É lógico que vai. Assim, é lógico que é o estado do Corinthians. É uma questão de preferência. Disparado o estado do Corinthians. Você pode gostar de azul, você pode gostar de verde, você pode gostar de preto. Disparado o estado do Corinthians. Aliás, é o seguinte, o Allianz Parque não, o W Torre, que o estádio é da W Torre, né? Não é do Palmeiras. É da W Torre. E o do Corinthians é da Odebrecht? Não, o do Corinthians é de um consórcio que está devendo e vai pagar. Esse que é o negócio, pelo menos é do Corinthians. E é proibido fazer show lá na grama. Entendeu? Faz fora, não faz na grama. Então, quer dizer, eu prefiro o estádio do Corinthians. Eu acho que tem que ter show no estádio do Corinthians. Vai lotar aquela coisa, vai ficar maravilhoso demais. A gente continua falando do Coringão, que amanhã encara o São Bento na volta à Arena de Itaquera. O repórter Jonas Campos está acompanhando a terça-feira do Timão e traz mais informações pra gente. Boa noite, Jonas!
Oi, Michele, muito boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Vocês estavam falando aí das arenas. Amanhã, contra o São Bento, o Corinthians retornará à sua arena, volta a Itaquera pelo Campeonato Paulista. O Corinthians que até agora só mandou partidas no estádio do Pacaembu e volta à sua arena diante do São Bento. Hoje, o técnico Fábio Carilli, aqui no CT Joaquim Grava, comandou um treino, ele acabou dividindo o grupo, que a gente pôde acompanhar mais ou menos, né? Porque ele levou os titulares para um campo lá do fundo, trabalhou com essa formação titular que vai enfrentar o São Bento amanhã e que terá 2 novidades, mas daqui a pouquinho eu trago essas novidades da equipe do Carilli para vocês, porque antes eu vou falar de uma outra novidade, a presença do volante Ralf, recém-chegado no treinamento de hoje. O Ralf apareceu no gramado aqui do CT Joaquim Grava, apareceu correndo ao lado do volante Paulo Roberto. O Ralf que teve o seu retorno confirmado ontem pelo Corinthians. O Cão Bravo está de volta, publicou o Corinthians nas redes sociais. E o Ralf vai aprimorando a parte física para, quem sabe, estrear em breve. Ainda não tem data confirmada, mas fica essa expectativa para o retorno do Ralf, que já tem 6 títulos conquistados pelo Corinthians. Falando em reforços, a diretoria corintiana vem trabalhando demais nesse carnaval. Além da confirmação do Ralf, confirmou também a chegada do jovem atacante Matheus, que vem do ABC de Natal, jogador de 19 anos, o artilheiro da atual temporada do futebol brasileiro. E tem mais um jogador acertado, apalavrado, melhor dizendo, ainda não assinou o contrato, só restam exames médicos, assinatura do contrato para o Corinthians anunciar o zagueiro Marlon, jogador de 25 anos, vem da Ponte Preta, vice-campeão paulista pela Macaca no ano passado, inclusive marcou um gol na final contra o Corinthians na própria arena de Itaquera. O Marlon chega para reforçar esse elenco que vai ganhando corpo. O que falta ainda, o que a torcida espera, é o centroavante de peso, o nome para suprir a ausência do Jô. Por enquanto, nada definido ainda. Hoje surgiu uma especulação do Ávila, jogador que entre 2016 e 2017 passou pelo Cruzeiro, teve uma certa visibilidade jogando na Raposa, com gols importantes, não vem sendo aproveitado no Boca Juniors da Argentina e é um jogador que hoje está sendo especulado no Corinthians, mas nada concreto, nenhuma informação a respeito disso. A única informação do momento é que o Corinthians segue em busca de um centroavante de peso. Michele, daqui a pouquinho eu volto então falando sobre os preparativos e as novidades do time do Carilli para esse jogo de amanhã, a volta do Corinthians à Arena contra o São Bento pelo Paulistão. Combinado? Combinado. O Jonas tirou a barba, gente. Vocês perceberam isso? Não, também não. Tirou a barba, tirou a barba. Não tinha percebido, também não tinha percebido. Desculpa, Jonas. E aí, Chicão, o que a gente espera desse jogo contra o São Bento do Coringão? Contra o jogo contra o São Bento deve ser vencido pelo Corinthians. Se bem que eu acho que o Carilli ultimamente está usando um esquema que não está dando muito certo, que é o 4-1-4-1. No meu modo de ver, não está dando certo, porque o Corinthians não tem jogadores para atuar nesse esquema. Nesse esquema você tem que ter jogadores de qualidade. E o que falta para esse elenco do Corinthians é qualidade. Tem poucos jogadores de qualidade para jogar nesse esquema. Então fica muito sacrificado, os caras têm que correr mais e está em começo de temporada. Então está tudo errado. Tem que voltar para o 4-2-3-1, que é muito mais tranquilo de se jogar, agrupa mais e defende melhor. Do meu modo de ver, tem que voltar com 2 volantes. Mas enfim, o Carilli deve saber o que está fazendo. Outra coisa só queria dizer, desses todos contratados aí, o Ralf, que já está correndo, foi um bom reforço. Esse Matheus, que anda fazendo gol aí a 3x4, é um garoto ainda, não sei se a camisa vai pesar ou não vai, mas se não pesar, se não pesar, aí ele vai arrebentar, porque ele é bom jogador, mas pode ser que a camisa pese. Então vamos dar um tempo, certo? E esse menino, o Marlon, da Ponte Preta. Agora, eu não sei para que contratar tanto zagueiro e tanto cara para jogar no meu campo de volante. Impressionante. O Corinthians hoje tem 500 mil zagueiros e 500 volantes. Para que isso, eu não sei. O Ávila, se vier, também acho um bom nome, né? Bom jogador. Bom jogador também e tal. Mas, enfim, é um Corinthians, eu gosto dessa formação com um volante só, o Corinthians está se adaptando e tal, né? Mas o Ávila, puxa vida, tem Tevez lá, né? Quer dizer, o espaço ali vai ser muito reduzido. Então, e o Corinthians está precisando de um atacante, ele já jogou no Brasil, jogou no Cruzeiro, então já está
praticamente adaptado. Não, tem a cara do Corinthians. E voltando só à questão do estádio, só para esclarecer, né, que a Michelle estava me perguntando aqui. A gente ficou conversando nos bastidores aqui. São 2 belos estádios. Isso, fala aquilo lá que né? você Então, falou. quando você chega, por exemplo, no estádio do Corinthians, é tudo muito grandioso. Imponente. Então, você já se encanta logo de cara quando você chega. O acabamento, que é claro que ainda tem coisa para terminar, mas é tudo muito bonito. O banheiro externamente, exatamente. E quando você entra no campo para ver o jogo, não tem tanta surpresa. Você já é arrebatado quando você chega. O do Palmeiras é diferente. Você não tem esse arrebatamento inicial quando você chega no estádio. Mas aí quando você entra no estádio onde você vai ver o jogo... Quando você está lá no dentro, campo, isso, tem a cadeira. Aí você olha o entorno do estádio, a arquitetura, e você fala, uau, que belo decoração, estádio. né? Exatamente. Não é nem a arquitetura mesmo que chama a atenção, a maneira como o estádio é feito, foi construído. É um caldeirão mesmo. Show de bola, adorei. Então, os dois têm as suas vantagens e a sua beleza, cada um com o seu É o estádio para fazer show. Não é estádio para fazer jogo. Mas tem cara de estádio de futebol também, Chico, né? Porque ele é bem... Eu não sei, eu nunca entrei, se depender de mim também não vou entrar. Bom, em jogo que completou a 27ª rodada da Premier League, o Chelsea venceu a lanterna West Bromwich e assumiu a 4ª colocação na competição com 33 pontos. E ainda falando de futebol internacional, amanhã vai rolar um dos jogos mais esperados do ano, entre Real Madrid e PSG. O confronto mais esperado das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa acontece nesta quarta-feira. Real Madrid e Paris Saint-Germain jogam no Santiago Bernabéu no encontro entre 2 dos maiores jogadores da atualidade, Cristiano Ronaldo e Neymar. On parle d'un joueur qui a fait des choses extraordinaires, qui a été 5 fois Ballon d'Or. Estamos falando de um jogador que faz coisas extraordinárias, que foi 5 vezes bola de ouro, que marcou, eu não sei, mais de 500 gols aqui. Então, não vou compará-los. Prefiro falar sobre o meu jogador. O que posso falar em relação a Neymar? O que ele faz, o jogador que é, o jogador que pode se tornar. É um jogador que tem ótimas qualidades, que pode fazer diferença. Mas o que queremos ver não é um duelo Neymar-Ronaldo. Todas as pessoas, todos os torcedores querem ver um bom jogo de futebol entre Madrid e Paris. Tous les gens, en fait, tous les aficionados, ce qu'ils veulent voir, c'est un bon match de football entre Madrid e Paris. Não só o Neymar, todo o equipe é muito bom. Não é só o Neymar, todo o time é muito bom. Seria um erro preocupar-se só com o Neymar nesse jogo. É claro que é um grande jogador em grande fase, mas o coletivo é mais importante. Então sabemos o que precisamos fazer e não pensamos só no Neymar, mas na equipe toda. Não pensamos só em Neymar, pensamos em toda a equipe. E o lateral brasileiro também comentou sobre a possibilidade de ter Neymar como companheiro de clube. Acho que a torcida do Real Madrid gosta de bons jogadores. O Neymar é uma estrela mundial. Está claro que qualquer torcida do mundo queria ter Neymar no seu time. A outra partida desta quarta-feira acontece no Estádio do Dragão, onde o Porto recebe o Liverpool. O técnico Sérgio Conceição tem dúvidas para a montagem da equipe titular. O zagueiro Ivan Marcano foi liberado pelo departamento médico e fica à disposição, enquanto o atacante Abubakar segue como dúvida. Já o meia Danilo, com lesão muscular, está fora do confronto. Porto e Liverpool promete ser um confronto bem equilibrado, mas o jogo, claro, que chama atenção, né? Real Madrid e Paris Saint-Germain, um jogo que poderia ser a final da Liga dos Campeões da Europa, mas o destino caprichosamente colocou nas oitavas de final, o que significa que o futuro de Neymar e Cristiano Ronaldo, ou dos dois favoritos, de dois os favoritos, será definido a partir de amanhã. São 2 jogos que definem esse futuro. E a Liga dos Campeões da Europa vai acabar mais cedo para um deles. Mas gostei do que o Zidane colocou. Às vezes as pessoas ficam numa pressa danada. O Cristiano Ronaldo, ele já tem 5 bolas de ouro. Ele já foi eleito 5 vezes o melhor do mundo. O Neymar ainda está construindo uma trajetória, ainda está construindo uma história. Então não dá para você comparar ainda Neymar com Cristiano Ronaldo, com Cristiano Ronaldo e Messi. Sim, mas ainda não dá. Em termos de história, de futebol, talvez, mas o Neymar ainda precisa provar, Chico. Ele ainda precisa, sabe, ganhar realmente corpo. Ele ainda está buscando um espaço que Messi e Cristiano Ronaldo já conquistaram. Não, você tem razão, vai ser um grande jogo, sem dúvida, mas eu acho que o Real Madrid é franco favorito. É difícil perder lá, não acredito.
Mesmo porque tem mais time que o Paris Saint-Germain. E o Paris Saint-Germain é o tal negócio. Não dá para você ter uma ideia. Até é bom a gente pegar um jogo desse para ver se esses caras são bons mesmo, ou estão engrenando mesmo. Você pode dizer que vai chegar, porque o campeonato parisiense, o campeonato francês, é um campeonato muito fraco. É um campeonato que de um time só, que é o Paris Saint-Germain. Então, não dá para você ter parâmetro nenhum. Agora, pegando o Real Madrid, que é um time mais completo, campeão do mundo, Cristiano Ronaldo, vamos ver até a onça vai beber água ou não. E olha, eu estava conversando aqui com o Celso, só uma coisinha rápida. O Zidane, se pergunta para ele em francês, ele responde em francês. Se pergunta para ele em inglês, ele responde em inglês. Se pergunta para ele em espanhol, ele responde espanhol. E se bobear, se perguntar em alemão, ele responde alemão. É Zidane, né? Italiano principalmente, né? E manda um beijo na mãe do Materazzi. O Gazeta Esportiva volta falando do São Paulo, que na quinta-feira vai a Maceió enfrentar o CSA pela segunda fase da Copa do Brasil. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou a preparação do tricolor. Confira. Armando um São Paulo bem forte, o mais forte possível para hoje. O professor Dorival Júnior não poderá escalar um dos líderes de seu time. Petros está suspenso. Desfalque para quinta-feira, jogo decisivo, partida única. Alagoas, segunda fase da Copa do Brasil, frente ao CSA. Hudson volta a ser titular. Eu fiquei feliz demais quando soube que eles queriam minha volta, que valorizavam isso, que contavam comigo no elenco. Eu tive uma lesão um pouco séria no final do ano passado, então fiquei um pouco mais de 3 meses sem poder jogar. Tenho procurado me preparar bem para estar na minha melhor forma física possível, para poder ajudar o São Paulo, para fazer um ano tão bom como foi o meu ano passado no Cruzeiro. Se o São Paulo nunca conquistou a Copa do Brasil, Hudson já viveu essa emoção. Ano passado no Cruzeiro, bateu até pênalti na finalíssima. A Copa do Brasil, esse ano mudou um pouco o regulamento, né? Um pouco não, né? Mudou completamente aquela questão do gol fora, que às vezes fazia tanta diferença, agora já não tem mais. Essas primeiras fases são traiçoeiras, tem que tomar um cuidado maior. Então, eu acho que tem que saber jogar muito bem essa competição na forma que evite os erros, as coisas que não tem volta, porque são jogos eliminatórios. É um grupo experiente e tenho certeza que tem todo mundo com a missão de levar o São Paulo o mais longe possível nessa competição. O foco de Hudson no coletivo a curto prazo está bem definido. Essa é mais uma grande oportunidade de trazer o torcedor para a gente, do torcedor confiar na gente, ir lá fazer um bom jogo em Maceió contra o CSA, jogar bem, vencer a partida e depois ir incorporado para o clássico contra o Santos. Eu acho que a nossa cabeça está voltada totalmente para isso, para a gente trazer o torcedor, que o torcedor do São Paulo ele é muito importante. E, individualmente falando, ele não poderia ser mais claro. Eu acho que se eu conseguir subir um patamar, eu me defino como um dos jogadores que da posição como os melhores, né? À toa que estou no São Paulo, que é um grande clube, e brigo por posição com Petros e Jusilei, por exemplo, que também são excelentes jogadores. Incisivo, Hudson foi ao analisar a polêmica comemoração de Vinícius Júnior pelo Fla contra o Bota. Acho que tem que ter liberdade, lógico, e com respeito. Eu não vejo problema nenhum na forma que ele comemorou, e o torcedor tem que entender um pouco isso, que aquilo ali é dentro do campo, você não pode se levar aquilo ali para fora, em forma de agressões, de briga, que eu acho que é o que torna o futebol diferente, que torna a paixão que move tantas multidões. Eu acho que essas coisas não podem se perder, não. E é explícito ao responder a última questão da coletiva. Hudson, raiz. Daqui a pouco o jogador faz gol, vai ter que pedir desculpa? Aí aí não dá, né? O cara vai ficar com medo de fazer gol, que aí não pode comemorar. O gol é o momento maior do futebol, então é muito importante para o jogador quando faz o gol. Então acho que você não pode censurar uma comemoração, claro que com respeito, de um jogador.
A gente vai falar mais sobre esse caso do Vinícius Júnior. Eu penso um pouquinho diferente, Chico, não é uma questão de censurar, mas eu acho que cada um tem que ter noção daquilo que está fazendo. Né? A brincadeira, por exemplo, ela é válida quando, a gente costuma dizer muito isso, me fugiu o nome agora do professor, querido professor, mas enfim, ele diz que a brincadeira ela é válida quando os dois se divertem. Né? Então, se não for ofensivo, porque tem gente que aceita muito bem uma brincadeira e tem gente que não... É coisa do Leandro Carnal, não é? Não é do Carnal, mas enfim, tem gente que aceita numa boa a brincadeira e tem gente que... O Portela, o professor Portela que costuma dizer isso. São Paulino. Exato, o professor Portela costuma dizer isso, né? Que a brincadeira ela é boa quando os dois se divertem. Então, você tem que ter essa noção. Não é porque, por exemplo, você vai extravasar que você vai comemorar levantando a camisa, mostrando a suástica. Tem que ter um bom senso. Né? Eu acho que essa é a questão. Mas sobre o mérito do Vinícius Júnior, a gente conversa daqui a pouquinho. Então, São Paulo tem uma pedreira, pela frente que é o CSA. É o seguinte, o Hudson é um cara que tem que ser melhor aproveitado pelo Dorival. Ele não tem um jogador, não vou dizer, que faça... A qualidade, eu vou fazer uma bem, na verdade, isso não tem muita. Mas ele é esforçado, ele sabe chutar gol, ele faz gol. Ele teve no Cruzeiro, ajudou pra caramba o Mano Menezes a ganhar a Copa do Brasil, derrotou o Grêmio com muita raça, muito empenho. É um jogador de pegada, né? É um cara que tem que ser aproveitado. Porque o São Paulo não tem um jogador desse nível, né, com esse estilo de jogo. Hoje, lá no seu elenco, no meio campo, não tem um cara assim. Então, eu acho que tem que ser melhor aproveitado. Eu sou fã do Hudson, eu gosto de jogador assim, como também gosto do Ralf. Ele me lembra um pouco o Ralf, assim, no estilo de jogo. E eu acho que tem que ter, sim. O Palmeiras tem Felipe Melo, o Corinthians agora vai ter Ralf, o Santos tem o Vecchio, sabe? Tem que ter um cara de pegada. O São Paulo não tem um cara assim. Então tem que ser melhor aproveitado. E olha, essa provocação do Vinícius Júnior no último sábado ainda está rendendo lá no Rio de Janeiro, viu? Nesta terça, o Botafogo emitiu uma nota oficial explicando seus motivos para não ceder o estádio Newton Santos, popularmente conhecido como Engenhão, para a decisão do próximo final de semana da Taça Guanabara entre Flamengo e Boa Vista. Mesmo com o aluguel rendendo cerca de R$100 mil ao alvinegro, a diretoria expôs que a medida foi tomada unicamente em função da comemoração do gol de Vinícius Júnior, que seria, na visão dos botafoguenses, um desrespeito à instituição do Botafogo. A nota ainda segue afirmando que, até hoje, o Botafogo espera uma retratação do jogador ou do clube, mas que, até o momento, as duas partes só repercutiram ainda mais o gesto. Por fim, o comunicado oficial destaca que um ato como o de Vinícius Júnior pode provocar a violência entre jogadores e torcedores e que o Botafogo quer paz e respeito dentro e fora de campo. Gente, que polêmica, hein? Até o Neymar se manifestou, falou que, poxa, que o futebol está muito chato, que não pode mais brincar. Mas claro que o Neymar vai se manifestar, né? Ele vai lá, finge que vai dar mão pro cara para levantar e não dá. Quer dizer, tem muito mimimi? Tem. Não vamos discutir. Mas, lembra o Viola que fez o porco? Mas, agora, tudo tem ônus e bônus. Mas ele só fez assim. Sim, tudo bem, mas brincou, não brincou? Mas não pode brincar. E aí o Botafogo tem o direito de falar, não quero mais. Tem o direito de brincar. Porque, se ele se sentir ofendido, a brincadeira é aquela história, vale desde que os dois se divirtam. Se ofendeu, tem todo o direito o Botafogo. Assim como tem direito o Vinícius Júnior de brincar. Só que tem que arcar com as consequências. É o seguinte, ele não fez nada mais, nada menos que o Valdívia fez no clássico há uns anos atrás, fez contra o Corinthians. E os caras não queriam pegar o Valdívia? Todo mundo quis pegar o Valdívia. Não, ele também fez a comemoração do Chororô. O Corinthians foi campeão brasileiro em 2011 e o Jorge Henrique estava na frente, o Jorge estava na frente dele. Ele deu um chute no vazio, como o Valdívia fazia. O Valdívia perdeu a paciência e deu um pontapé no meio do Jorge Henrique. E aí foi expulso. Então, quer dizer, a brincadeira, quando é feita, tá negócio. Pimenta no olho alheio não arde. Ofendeu, lógico que ofendeu. Claro que ofendeu. Então, o Botafogo está assim no direito de falar. Claro. No meu estado, vocês não jogam.
Ponto. Ué, pronto. Não, tudo bem. Ninguém queria Mas não esse pode tal de fazer estado assim, de ó. aniquilação. Faz, mas arca com as consequências. Arca com as consequências. Ué. Então, tá aí. Menino bobão esse Vinícius Júnior. Eu vou na sua casa, te provoco, fico lá tirando uma da sua casa, aí depois você quer minha casa emprestada. É um bobão. Não, bobão. não é emprestado, Sabe o que é ia bobão? pagar, não ia? Sim, não importa. Esse menino Vinícius Júnior é bobão, crianção. Vai pro Real Madrid, molecão. não é? Vai pro Real Madrid. Vai fazer isso lá no Real Madrid Tá, vai e pro Real Barcelona Madrid. para ver o que é bom. Quero ver o que é bom para tosse Gente, aí lá. não sei, eu não É concordo. isso. Eu acho que A hora que ele futebol estiver tem que ter jogando brincadeira. lá em Barcelona. Aí eu quero ver. Ai, vai ficar mega profissionalizado o negócio, não pode nem fazer assim. Tá. Bom, ainda falando do Botafogo, Alberto Valentim foi anunciado como novo treinador da equipe. A contratação foi confirmada pela diretoria do Clube Carioca nesta terça. Ele chega para assumir a vaga de Felipe Conceição, que foi demitido no último final de semana após a derrota para o Flamengo por 3-1. O resultado tirou o Botafogo da final da Taça Guanabara. A apresentação acontece amanhã. Alberto Valentim estava sem clube desde o mês de dezembro do ano passado, quando deixou o Palmeiras. Chegou a hora, né? Não teve chance no Palmeiras. Que legal. O Botafogo está abrindo as portas, que ele saiba aproveitar. Estudioso do futebol, conhece muito, sabe sim, e vai, com certeza lá no Botafogo vai ter tranquilidade para mostrar o seu trabalho. Boa sorte, Valentim. Amanhã tem Vasco na Libertadores. O Cruz Maltino recebe o Jorge Wilstermann às 9h45 em São Januário pelo jogo de ida da terceira fase, 11º reforço da equipe para essa temporada. O meio-campista Giovanni Augusto falou da expectativa no novo clube. Sempre acompanhei muito o Vasco, sei da grandeza que é esse clube. E sem dúvida nenhuma, o Vasco hoje em dia é um dos maiores clubes do Brasil, e eu gostei muito da confiança do professor Zé, da diretoria, do presidente. A gente conversou e eu gostei muito da filosofia de trabalho deles e resolvi acreditar e comprar a ideia, e espero poder corresponder à altura para que a gente possa ter um ano muito bom e junto com o torcedor a gente possa alcançar todos os nossos objetivos. Quanto a mim, eu me sinto preparado, né, porque eu estava treinando normal com o grupo, fiz a pré-temporada normal, então eu acho que agora é mais aí esperar a documentação ficar pronta e me preparar para que eu possa começar logo com o pé direito e ajudar a equipe do Vasco. Então, Chico, eu acho que essa transação é aquele tipo de transação que é boa para todo mundo. Ganha o Vasco, que ganha um bom jogador. Ganha o Giovanni Augusto, que tem a chance de jogar e, de repente, dar a volta por cima, porque no Corinthians ele não estava tendo esse espaço. E o Corinthians também ganha, apesar de ter que pagar metade do salário dele, ganha no sentido de repente, poder valorizar, né, um atleta que estava desvalorizado e fazer jus ao investimento. O Corinthians pagou 4 milhões de euros pelo Giovanni Augusto. Muito dinheiro. De repente, ele tem uma boa jornada no Vasco e pode fazer dinheiro depois, ou até mesmo retornar ao clube. Não, isso aí é um dos abacaxis que o Tite deixou foi para a seleção e deixou lá. O Corinthians contratou o Giovanni Augusto, o Guilherme e o Marquinhos Gabriel. Lembra disso? Sim. Então, o Giovanni Augusto agora já foi, está emprestado, o Corinthians está pagando parte do salário. O Guilherme, acho que continua na mesma condição, e agora só falta o Marquinhos Gabriel. Mas esse aí não sai nem amarrado. Voltamos a falar do Corinthians, que amanhã recebe em casa o São Bento. Mais informações do Timão agora com o repórter Jonas Campos. Oi, Michele, voltamos aqui ao vivo do CT Joaquim Grava. Até mudamos de lugar aqui porque começou a cair uma leve garoa aqui na Zona Leste. E olha, vocês estavam falando aí do Marquinhos Gabriel. É uma das novidades do Corinthians que amanhã encara o São Bento em Itaquera, na Arena. Marquinhos Gabriel ocupará a vaga do Cleison. O Cleison, inclusive, hoje deixou o treinamento lesionado, mas essa já era uma mudança programada no treinamento de ontem na própria Arena. O Carille promoveu a entrada do Marquinhos Gabriel e com essa mudança
ele inverte de lugar com o Romero. O Romero deixa a ponta direita e passa a atuar pela ponta esquerda da linha de 4 do meio-campo, auxiliando o Juninho Capixaba na marcação. Era um setor que tinha uma certa deficiência na marcação. O Juninho Capixaba ainda se habituando ao esquema de jogo do Corinthians. E agora ele terá o auxílio do Romero, paraguaio, que a gente sabe é grande marcador. Outra mudança confirmada para amanhã é a estreia do zagueiro Henrique, que veio do Fluminense. Ele entrará no miolo de zaga na vaga do Pedro Henrique e jogará ao lado do paraguaio Balbuena. O Henrique, que vestirá a camisa do Corinthians pela primeira vez, falou sobre a emoção e toda a ansiedade que envolve essa estreia dele com a camisa corintiana. Todo mundo está trabalhando, né? Busca seu objetivo, que é poder ajudar. A gente já está há algum tempo também trabalhando, se dedicando, como todos os outros, se preparando, né, para essa oportunidade. O frio da barriga tem que existir sempre. Eu acho que isso é importante para nós, jogadores, ter aquele frio na barriga, mas aqui entra dentro de campo, isso acaba e já é outra coisa, né? Então, acho que a gente está preparado, está pronto sim para que a gente possa fazer um grande jogo amanhã. Já estou há algum tempo aqui, me adaptei bem, estou treinando, né, firme e forte como todos os outros meus companheiros também, né, e a gente já está pronto sim para jogar. E eu acho que esses 3 semanas, 4 semanas que a gente esteve aqui, a gente pôde pegar o jeito assim, do Corinthians jogar, da forma do Corinthians jogar e dentre todas essas coisas a gente está preparado sim. É isso, então com a entrada do Henrique e do Marquinhos Gabriel, amanhã na Arena de Itaquera o Corinthians vai a campo com Cássio, Fagner, o estreante Henrique ao lado do Balbuena no miolo de zaga, Juninho Capixaba na esquerda, Gabriel de primeiro volante, e aí vem aquela linha de 4 do meio campo que será formada pelo Marquinhos Gabriel, Jadson, Rodriguinho e agora o Romero na esquerda. E lá na frente, o Júnior Dutra mantido como centroavante dessa equipe. Esse será o Corinthians que enfrenta o São Bento, equipe do interior que já aprontou para cima de um grande aqui da capital paulista. E amanhã, com certeza, tentará surpreender o todo-poderoso Timão. A gente confere na matéria da Marina Paniza. O São Bento começou muito bem o Campeonato Paulista. No dia 17 de janeiro, estreia do torneio, surpreendeu a todos ao vencer o São Paulo por 2-0. Quarta-feira, às 9h45, o time de Sorocaba enfrenta o Corinthians, tentando surpreender mais uma vez. Procurando falar para o grupo que nós temos condições de ir lá e fazer um bom jogo, como fizemos contra o São Paulo aqui, como fizemos bons jogos em outras temporadas, sabendo a qualidade do adversário, sabendo que o adversário como esse, o percentual de desconcentração e de erro seu tem que ser reduzido ao máximo possível, que um adversário dessa qualidade, ele não perdoa o seu erro, ele não perdoa a sua falta de concentração, até porque são jogadores de um nível acima. Apesar do bom início no campeonato, o São Bento não vence há 3 rodadas. Desde a última vitória, foram uma derrota contra a Ponte Preta e 2 empates contra Santo André e Linense. Todos os tropeços aconteceram aqui, no pequeno estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Quarta-feira, contra o Corinthians, o time tenta se recuperar num caldeirão bem maior. O fato do Corinthians ter perdido na última rodada para o Santo André não torna a vida do São Bento mais fácil. A equipe que tem uma folha de 20, 30 milhões, ela quando perde para uma equipe que tem uma folha de mais ou menos 700, 800, que é o que tem o Santo André, obviamente que eles são cobrados, e muito cobrados. E nós sabemos que isso aí para nós aumenta o grau de dificuldade, mas nós também temos que saber tirar proveito desse momento que eles estão, até mesmo sendo uma equipe experiente, eles também estão pressionados, estão cobrados, estão sendo cobrados. Com 9 pontos, o São Bento é o segundo colocado do Grupo C, atrás do Palmeiras, líder isolado. Em terceiro, Novo Horizontino tem 8 pontos e Ferroviária, em quarto, tem 6. Faltando 6 rodadas para o fim da fase de grupos, a briga pela última vaga será acirrada. Nosso grupo é um grupo muito nivelado, se você for comparar com os outros grupos.
Então, com certeza, a gente também fica de olho nos adversários, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho. Não adianta focar no adversário se a gente não fizer o nosso trabalho dentro de campo. Então, a nossa prioridade é conversar entre a gente, preocupar com o nosso jogo. Claro, você na folga, você está acompanhando o adversário, é muito importante, mas a nossa preocupação maior hoje é com o nosso elenco, com a nossa tabela, para que a gente possa fazer bons jogos. Esse é o São Bento, que amanhã vai tentar surpreender o Corinthians, timão que também busca a reabilitação no Campeonato Paulista, já que na última sexta-feira de Carnaval perdeu no ABC Paulista para o Santo André de virada por 2-1, equipe do técnico Fábio Carille, então tentando se reabilitar amanhã, 9h45 da noite, contra o São Bento na Arena de Itaquera. Volto com vocês, Michele. Valeu, Janão, muito obrigada. E aí, Celso Cardoso, Chico Lang? O Corinthians é favorito, volta a jogar em casa, onde é muito difícil ser batido. Diferentemente do Chico, me agrada muito essa formação com um volante só e uma linha de 4 com jogadores criativos, Marquinhos Gabriel e Romero mais abertos, Jadson e Rodriguinho mais centralizados. O Júnior Dutra, por enquanto, é o homem-gol, mas o Corinthians ainda procura esse homem-gol, né? Pode ser até o Ábila, a gente já comentou isso hoje. Mas é um Corinthians que me agrada muito e tem tudo para vencer o São Bento em Itaquera. O Corinthians tem que tomar cuidado com o São Bento. O São Bento surpreendeu o São Paulo, tá certo que era a primeira rodada. E lá em Sorocaba, né? E lá em Sorocaba. E o São Paulo estava mais perdido que segue em tiroteio, ninguém sabia como é que ia ser, meio traumatizado ainda por causa da quase caída para a Série B. Né? Faltou pouco dessa vez, mas escapou. Agora, o São Bento, ele tem o Celcinho, lembra do Celcinho que jogava na Portuguesa? O Xará. O seu Xará. Ele está lá. E continua jogando bem, viu? Continua jogando bem. Ele é criativo e tal. Ele está sempre disposto, sempre comparece para chutar no gol ou dentro da área para tabelar. Então o Corinthians precisa tomar cuidado, porque esse esquema do Carille está muito aberto, os jogadores estão sentindo dificuldade de se adaptar. Não é assim. Eu me lembro que quando o Tite usou esse esquema, 4-1-4-1, ele tinha o Elias, ele tinha o Renato Augusto, ele tinha o Paulinho, quando ele usou mais lá para trás. Quer dizer, eram jogadores de extrema qualidade. Dessa vez ele não tem. Então, Carille, vamos parar com isso e vamos jogar o arroz com feijão que a gente ganha mais. Só para falar rapidinho, que tem muita gente se manifestando nas redes sociais, tanto da nossa enquete que está lá no site gazetesportiva.com, como sobre o caso Vinícius Júnior, né? Então, muita gente falando assim, o futebol vai perder a graça, vocês querem que até o futebol fique politicamente correto. E sobre esse tema, o Alexandre Silvestre fez um texto primoroso, com o qual eu concordo, da primeira linha à última, prisão perpétua a Vinícius Júnior, não é isso, Silvestre? Claro que no sarcasmo, né, na brincadeira, mas ele fez um texto muito legal falando sobre isso, falando sobre o que está acontecendo com o futebol, que não pode nem fazer esse tipo de brincadeira. Está lá no blog O Céu é o Limite do Silvestre, no site gazetesportiva.com. Bom, segundo colocado no grupo D, com 8 pontos, 1 atrás do Botafogo, o Santos vai tentar a primeira vitória como mandante amanhã contra o São Caetano, às 7h30 na Vila Belmiro. Marina Panis esteve agora há pouco no CTR Pelé acompanhando o treino do Peixe. Eduardo Sacha está no Santos há um mês e já tem o que comemorar. O atacante é titular na equipe de Jair Ventura, já marcou 2 gols, incluindo um no empate com a Ferroviária no final de semana. Feliz por ter esse início de ano da forma que está sendo, mas acho que não tem nada garantido ainda. Acho que eu me preparei muito para estar vivendo esse momento. Fiz uma boa pré-temporada, com treinos muito fortes. Então, com certeza, isso facilita e ajuda que eu possa dar o meu melhor dentro de campo. A partida do último sábado marcou o 3º jogo sem vitória do Santos. Amanhã, às 7h30, contra o São Caetano, o Peixe tenta se recuperar, desta vez dentro da Vila Belmiro, local onde ainda não venceu em 2018. A expectativa é a melhor, por voltar a jogar na Vila Belmiro, meu segundo jogo lá. A primeira não foi como eu gostaria, mas amanhã a gente tem tudo para fazer um novo jogo, uma nova história. Então, junto com meus colegas, a gente vai entrar da melhor forma possível, vai buscar esses 3 pontos diante da nossa torcida.
Depois do empate na última rodada, o Santos perdeu a liderança do grupo D para o Botafogo. Agora o Peixe é segundo colocado com 8 pontos, seguido pelo Red Bull com 7. Caso o Santos perca ou empate amanhã contra o São Caetano e o Red Bull vença o Novo Horizontino, o time de Jair Ventura pode cair para a 3ª colocação e sair da zona de classificação. Faltam ainda 6 rodadas para o fim da fase de grupos. Mas será que é hora de ligar o alerta? Quem joga em time grande, o alerta sempre tá ligado. Entramos em campo sempre com favoritismo de vencer. E amanhã não vai ser diferente. Sabemos que todos nós temos as condições de estar numa situação um pouco melhor, mas coisas que acontecem no início de ano. Mas amanhã a gente com certeza vai entrar mais ligado. Já aprendemos com os erros nos últimos jogos e esperamos que isso não aconteça mais. A partida de amanhã também é decisiva porque antecede um clássico. No próximo domingo, Santos e São Paulo se enfrentam no estádio do Morumbi. Uma vitória pré-clássico é sempre importante para a equipe entrar mais confiante. Então, sem dúvida nenhuma que amanhã o jogo de amanhã tem uma importância enorme para a gente. O Palmeiras entra em campo depois de amanhã, quando recebe o Linense no Allianz Parque. O Verdão voltou aos treinos nesta terça e o Alexandre Silvestre acompanhou. Bandeira da Colômbia na academia de futebol. Qual é a história dessa bandeira? A história da bandeira aqui é o Borja fez o gol contra o Santos, foi pegar a bandeira e beijou ela. Atrás do gol, você que estava segurando a bandeira? Sou eu e o meu amigo Júnior, atrás do gol sul. Como é que se chama? Gregory. E você é fã do Borja? Ele tá mandando bem ou precisa melhorar? Não, tá ótimo ainda. A fase tá boa, né? Agora você ficou amigo também, né, cara? É, lógico. Bom, o Borja é o artilheiro do Palmeiras. Obrigado, amigão. É o artilheiro do Palmeiras na temporada com 3 gols marcados. Ele tá treinando aqui num dos campos do CT do Palmeiras. O Palmeiras, que é 100% no Campeonato Paulista, só venceu até aqui. Vai ter um novo desafio quinta-feira no Allianz Parque contra o Linense. Nesse campo, um treinamento de movimentação, com bola, vários gols espalhados ao redor do gramado. O Roger Machado pode fazer alguns experimentos na partida de depois de amanhã. Talvez mantenha, por exemplo, o Michel Bastos na lateral esquerda. O Michel foi titular no jogo passado. O Roger deu um descanso para o Vitor Luiz. A gente não pode esquecer que tem o Diogo Barbosa se recuperando de lesão para brigar por essa posição. Tem ainda o Moisés para entrar no time, o Scarpa, enfim, é esse super Palmeiras que tem mais de 1, 2, às vezes até 3 jogadores por cada posição. Palmeiras brigando por tudo na temporada. O Borja fazendo sucesso já com a galera, se soltando um pouquinho. E o Palmeiras se preparando para esse jogo de quinta-feira, repito, dentro de casa, Allianz Parque, o Linense pela frente, em busca da manutenção do 100% de aproveitamento do Palmeiras na temporada. O Palmeiras que no Paulistão tem, além de tudo, o melhor ataque e a melhor defesa. Ou seja, um Palmeiras bombando. Melhor ataque, melhor defesa, 100% de aproveitamento e tem tudo para confirmar esse 100% de aproveitamento contra o Linense. Palmeiras é amplamente favorito. Você tem razão. Agora, está tudo no começo de temporada, né? Sim. Tudo pode ser por bem como pode ser por mal. Às vezes o time começa bem a temporada e acaba mal, e às vezes começa mal e acaba bem. Então é uma época de acerto, é uma época de ajuste, e muita gente que é contra os regionais, né, acredita que o campeonato regional hoje perde um pouco o sentido. Perde um pouco o sentido, é verdade, em relação aos outros, que tem uma premiação muito maior que essa que nós temos aqui, mas em compensação, se perder também dá um comecinho de crise em todo mundo, né? Sim, o ano passado, o Corinthians, que era desacreditadíssimo, quarta força, ganhou o Campeonato Paulista, embalou no Brasileiro e ganhou o Brasileiro. Esse ano aqui, todo mundo vai querer fazer igual. Então, quer dizer, está todo mundo se classificando, o Palmeiras já disparou, é difícil perder do Linense, ou da Linense, sei lá, do Linense. É do Linense. É difícil perder do Linense, porque o Linense não tem categoria, não tem jogador individual para ganhar no Palmeiras. Mas lá na frente é que eu quero ver. Vamos ver o que vai acontecer lá na hora de disputar o mata-mata, né? Que é bem provável que dê. Vai Palmeiras e Corinthians, acho que só na final, né? O Santos e São Paulo. Depende da campanha, né? Depende da campanha. Então, né, o bicho está pegando, né? E com certeza
vai ser legal. Mas vai ser legal no final. É isso aí, vamos aguardar, né? Porque Palmeiras e... Mas o lance de começar bem, Chico, é porque vai dando moral, vai dando confiança, não tem zum. Lembra do Eduardo Batista? Ok, o que custou o cargo dele ano passado foi uma derrota na Libertadores. Mas o que causou o zum maior foi ter sido eliminado pela Ponte Preta, no Campeonato Paulista. É verdade. Não, você tem razão. É um campeonato que eu chato. sempre disse aqui e falei, dessa vez o Roger Machado chegou sem fantasma nas costas. É isso aí. Né? Não tem o fantasma do Cuca, não tem nada. Agora, o Eduardo Batista tinha o fantasma do Cuca, né? Então, o Palmeiras está tranquilo, está sossegado. Vamos ver até onde vai. Bom, antes da gente encerrar, resultado da nossa enquete de hoje, quero saber, Rodolfo, o que deu a pergunta? Tá bombando no site gazetesportiva.com. Qual é o estádio que você prefere? É a Arena Corinthians ou é o Allianz Parque? Qual que é o mais bonito? Deu a maior polêmica aqui entre nós e o pessoal respondeu que prefere Allianz Parque. 82% dos votos, viu, Chicão? Apesar do trânsito, apesar deu Allianz Parque. É, porque o Roberto Avalone, meu amigo Roberto Avalone, que trabalhou conosco, só que deve ter ficado apertando lá os botões. Votar. Nos vemos no Jornal da Gazeta, já. É isso aí, encerramos o programa com homenagem a Henry Rollins, ex-vocalista do Black Flag. Beijo. Tchau, Henry Rollins.